Marta, a virada de chave que me fez foi justamente entender a minha missão. Quando eu comecei no caminho, perceber o que eu tinha e o que eu poderia ajudar as pessoas, o impacto de ações minhas despertou mais. E aí, pessoal, mais um podcast Marta Sincera Cast. E hoje um convidado que eu tô convidando ele já tem mais de um ano, mas eu sei que a vida dele é uma loucura, eu sei que é uma correria, ele tem um grupo de empresas para gerir e um cliente muito especial, um cliente que está conosco aqui há mais de 5 anos e a gente foi vendo, ele já era grande, foi ficando maior ainda e hoje eu tô com um cliente, amigo, querido Jackson. Jackson, ele é o CEO da Orcoma Contabilidade e ele é lá do Nordeste, tá aproveitando que tá passando aqui por São Paulo. Jackson, obrigada por ter aceito o meu convite, está aqui conosco, viu? Marta, satisfação enorme, realmente essa cobrança sua, ela tem um bom tempo, né? Mas eu acredito no 3 de Eclesiastes, para tudo ter um tempo, né? E hoje foi o dia, eu fico feliz, Marta, de estar aqui contigo, participar desse momento aqui, Marta Sincera, né? E dizer para você que é algo que realmente a gente, como empresa, vivenciando o dia a dia as coisas, a gente tem isso. Fazer a gestão do tempo é necessário, mas estar aqui hoje é algo importante, e ainda mais conversando com você, com uma pessoa para frente, né? Sempre aí animada, mesmo que no decorrer de alguma coisa aconteça, uma situação faz parte do processo do jogo, mas o importante é a gente estar junto. Gratidão. É isso aí, eu que agradeço mais uma vez e já que sempre foi um parceiraço, sempre foi um empreendedor também na contabilidade muito para frente, desde que eu conheci ele, sempre com a mentalidade muito boa. E aí, Jackson, para a gente começar, eu quero que o Jackson conte aí, que nossa audiência são contadores, né? Sempre estão assistindo nosso podcast. Como que o Jackson começou na contabilidade? Por que esse grupo de empresas? Porque o Jackson hoje tem um grupo de empresas, que é o Grupo Orcoma. Conta um pouquinho aí, pessoal, conhecer a tua história. Marta, a minha história de contabilidade começou num quarto lá de casa. Eu tinha aproximadamente 5 anos, né? Meu pai, ele trabalhava na multinacional e ele começou a empreender um negócio dele. E na década de 80, então ele conciliava a empresa e à noite, ele sozinho, lá no quarto, na máquina, no tempo da máquina da datilografia, da escrita, ele fazia as coisas e eu comecei a vivenciar aquilo. Depois, com o tempo, em 89, isso foi 87, 89, ele resolveu abrir as portas, né? E nós temos um dado importante, Marta. Os 3 primeiros clientes da Orcoma estão conosco até hoje. Olha que bacana. Nós fizemos um evento ano passado e entregamos uma placa para eles, né? Em comemoração aos 35 anos, por essa confiança que eles tiveram na nossa empresa. Então, assim começou. Meu pai resolveu abrir as portas em 89 e eu ia para o escritório. Eu tinha uma tarefa, né? Eu tinha uma tarefa de ir para lá um determinado período para fazer o chamado serviço de office boy. Então, eu carregava papel de uma mesa para outra, era pequeno, tinha 3 ou 2 pessoas. Ou às vezes eu ia em algum lugar entregar alguma coisa e comecei sempre dentro da contabilidade. Depois eu fui para a área financeira, né? Com 14 anos eu aí administrava a escola e um período lá no trabalho, mas efetivamente eu vim ganhar uma responsabilidade maior, porque lá na minha casa eu sempre ouvia algumas coisas que é do sertão, do Nordeste, lá da Caatinga, né? Do povo fala oxente, que filho se cria na garupa do cavalo. Certo. Meu pai falava isso. E ele também falava, o homem vale o que tem. Nada tem, nada vale. E aí em 2001, com 18 para 19 anos, eu tomei uma responsabilidade de uma unidade nossa. Nesse período aí, meu pai ele tinha 2 unidades. Então, na década de 80, ele abriu uma unidade. E na década de 90, ele abriu outra.
90, 91, inclusive isso deu um problema que o registro do CRC não permitia, o sistema não permitia que você tivesse uma filial. Teve que fazer algumas mudanças, mas em 2001 eu retorno para essa cidade para assumir essa gestão dessa empresa. Um escritório onde começou, uma carteira de aproximadamente 50 clientes, e tinha lá 3 pessoas. Uma delas era a minha tia, que é a nossa empresa, a empresa familiar, não é? E toda empresa começa assim. E o grande segredo das empresas familiares é o gestor saber fazer essa sucessão, essa administração. E meu pai, ele soube fazer muito bem isso. Então, fui introduzido, fui alimentado, e meu pai, ele conseguiu trazer para esses processos de forma leve, né? Porque ele nunca me falou dos problemas. Então, o que eu percebo hoje é que, às vezes, os pais acabam levando os problemas e aí o filho vai vendo o pai reclamando, automaticamente ele não vai querer aquele negócio para ele. E era isso que eu ia te perguntar, né? O que fez? Porque hoje a gente vê que a gente tem muitos clientes, Jackson, que os filhos não querem saber da sucessão, né? Não tem jeito. Mas aí eu até te perguntar o que fez você querer essa sucessão. Você já acabou de responder que é a questão do seu pai nunca ter levado problemas para você. Não. Ele sempre levou aquilo como algo extraordinário. O sentimento de ajudar, de fazer as pessoas crescer, de ir para o próximo nível. E ele conseguiu fazer isso muito bem. E eu fiz com o meu. O nosso escritório, a gente já tem a 3ª geração certa. O meu filho, 16 anos, ele já está dentro do processo. Então, eu aprendi isso. Você levar os problemas, a desmotivação, o estado de que aquilo sempre está no limite, você no estresse, isso é ruim para uma sucessão. Ninguém vai querer isso. Eu entendo que toda atividade ela tem os seus problemas. E tem um outro fator. Eu vejo isso no dia a dia, Marta. Eu tenho uma carteira de clientes e, conversando com eles, a gente percebe o quanto que eles motivam os filhos a estudarem, e isso é importante, mas não motiva a estudar algo que é ligado ao ambiente, o negócio. Não, eu quero que meu filho seja médico, nada contra, advogado, mas não motiva, e acaba o quê? Perdendo a referência. E aí é onde o líder, o gestor, o pai, o dono do negócio, ele precisa ter isso. Ele precisa motivar as pessoas a buscar o que venha a complementar. Então, eu fui motivado para isso. Eu entendia que a área do direito dava para juntar a área de contabilidade. Eu tinha um sentimento de querer. Depois eu comecei, quando eu assumi em 2001, que eu comecei a lidar mais com o cliente, vendo o que eu podia impactar na vida dele e naquilo que eu ouvia do meu pai, né, o sentimento bom de você chegar e dar um norte para alguém chegar para você e falar assim, olha, aquela dica valeu por demais, me fez mais ainda, não, eu estou no caminho certo. Eu falei assim, bom, esse barco já está no mar. A gente precisa aqui juntar forças para enfrentar as ondas que vão vir. Eu falei, eu vou ser mais um que vai estar no barco fazendo esse direcionamento. E aí automaticamente eu fui procurar as qualificações, fiz a graduação, fiz pós-graduação e comecei a me especializar e comecei também a melhorar e montar coisas que aperfeiçoassem a minha mentalidade. Porque as crenças limitantes, ela acaba, às vezes, nos colocando para baixo. E isso me fez alcançar outros voos que, se eu olhasse aonde eu estava e o cenário que eu tinha, eu estaria no mesmo jeitinho lá. Quando eu cheguei lá, nós éramos um local de estava a 60 metros quadrados, com aproximadamente 3 pessoas. Aí eu contratei mais 2 e fui ficando ali, uma carteira pequena, e a gente foi crescendo, aperfeiçoando, trabalhando, levando esse sentimento para o cliente de que você tem que ajudar. E aí hoje nós estamos num espaço com mais de 400 metros quadrados, com quase 60 pessoas.
Olha só. Então, é você viver efetivamente o propósito, que foi o que eu fui influenciado. Qual é o propósito? O propósito é ajudar o próximo. Show. Ô Jackson, você falando sobre tudo isso, né? Sobre essa mentalidade, essa transformação, quando você pegou o escritório do teu pai, ele foi fazendo essa sucessão contigo de forma sempre positiva, do propósito. Porém, você falou aí que teve uma mudança de mentalidade e uma crença. E o que a gente vê aí em muitos contadores que não conseguem, infelizmente, prosperar, é porque, de fato, existe uma crença, tá na operação, enfim. O que fez o Jackson lá do Nordeste... Lá, e a gente estava falando ali atrás, olha, a gente tô ali, meio pessoal, pouquíssimos colegas estão nesse movimento de entrar em mentoria, de fazer as coisas acontecerem. Qual foi essa virada de chave? O que aconteceu? Até para quem está assistindo a gente entender, puxa vida, ele virou essa chave e conseguiu expandir e crescer. O que foi que te fez fazer essa virada de chave? Marta, a virada de chave que me fez foi justamente entender a minha missão. Né? Quando eu comecei no caminho, perceber o que eu tinha e o que eu poderia ajudar as pessoas, o impacto de ações minhas, aquilo me despertou mais. Segundo, eu comecei a olhar mais para si do que olhar para os outros. A gente tem uma situação de querer olhar muito para o outro. E quando eu fiz isso, olhando mais para mim, me conhecendo melhor, eu comecei a trabalhar naquilo que eu precisava melhorar. E aí, lógico, as crenças que a gente vem ao longo do tempo não são nossas, mas alguém vai lá e começa a colocar, né? Isso eu diria que é que nem a pessoa quando vai caminhando e ele vai chegando num ponto, alguém fala, toma esse 1 quilo aqui, leva, chega no, toma mais um aqui, daqui a pouco o cara chega lá, tá com 50 quilos, ele não consegue mais caminhar. E quando eu entendi isso, eu pegando os ensinamentos do meu pai, que ele fez isso bem certo, eu tive essa felicidade de ter esse mentor, eu coloquei que eu precisava ser melhor do que ontem, hoje eu precisava ser melhor. E meu pai já dizia isso, ele falava assim, ó, no seu tempo, você precisa ser melhor do que eu 5 vezes. E quando a gente reúne lá em casa, e aí vai os meus filhos, que no caso são os netos dele, ele fala assim, ó, no tempo de vocês precisam ser melhor do que o pai de vocês 5 vezes e melhor do que eu 10 vezes. Porque o tempo é diferente. E aí o contador, quando eu comecei a me dar conta de que a contabilidade, ela tem que deixar de ser apenas uma informação meramente burocrática. Ela tem que, de fato, cumprir o seu papel, que é ajudar ao empresário. O empresário ele precisa ter essa informação. O empresário ele precisa ter esse conhecimento. Lógico, no início eu tinha que fazer tudo. Eu tinha que fazer a parte operacional e eu tinha que fazer a parte comercial. E eu comecei a procurar a usar uma linguagem mais simples. Certo. Quando a gente usa essa linguagem mais simples, isso faz a diferença. E quando você também começa a entender que fazendo um básico bem feito, já faz uma diferença muito grande. E a gente só consegue fazer isso se a gente entender que aonde nós queremos ir e o que é que nós precisamos fazer para ir até aquele lugar. Então, foi o que eu fiz. Quando eu cheguei, né, eu entrei pequeno e eu fui vendo ali, meu pai me levava para as reuniões e eu via, né? Eu via como ele orientava as pessoas e eu via o que acontecia, o resultado. E depois eu assumo. Quando eu assumi, eu fiz um propósito comigo aonde eu queria chegar. Eu tinha muita clareza onde eu queria chegar, onde eu precisava. E aí, lógico, você agora começa a trabalhar nas ações. Bom, eu estou no ponto A, vou para o ponto B, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que treinar pessoas, eu tenho que contratar pessoas, eu tenho que investir em tecnologia, eu tenho que melhorar a infraestrutura, eu tenho que estar mais presente em tal lugar, eu tenho que fazer isso. Eu fui colocando as ações, eu fui perguntando para mim, ô Jackson, o que é que você precisa fazer para alcançar isso aqui? Eu diria que é que nem a gente está quando você está
querendo alguém, né? Tá aqui me acompanhando a minha esposa, eu sempre levo ela. Quando eu vi ela, eu falei, eu quero essa pessoa como a minha esposa. Eu vou estabelecer um plano, né? Para conquistar ela. Então, é o que nós temos que fazer. As pessoas esquecem disso. As pessoas acabam procurando tanta complexidade e esquece do que é óbvio. Às vezes o óbvio é tão claro que ele fala, não é possível. E aí foi onde eu entendi isso, que o que precisava ser feito era a coisa simples e o básico. Né? Ter uma clareza, um direcionamento. E isso me permitiu chegar onde eu estou, Marta. E aí que tá. A gente na vida, a gente acaba não entendendo que você começa aí agora a impactar nas vidas das pessoas. E quando você começa e mais pessoas vão sendo impactadas, maior ainda o seu sentimento de querer ajudar elas. Então, aconteceu isso, a gente entendeu, e aí nós começamos um trabalho agressivo, conciliando, trazendo pessoas para o time, trazendo realmente comprometimento, mostrando para as pessoas o que é que a gente, como empresa, como pessoa, que toda empresa por trás tem uma pessoa, precisa fazer e vendendo isso. O contador ele precisa primeiro vender isso para a sua equipe. Por que ele montou esse negócio? Por que eu abri essa contabilidade? Primeiro momento, às vezes a pessoa abre por uma questão financeira, né? Ele abre isso aí. Beleza, tem um momento que é por isso aí mesmo, é sobrevivência. Não, eu abri e tal. Quando meu pai abriu lá, o que levou ele bom, se a empresa amanhã me mandar embora, eu vou fazer o quê? Mas você não só pode ficar nisso aí. Aí chega um outro momento que você tem que sair da parte de sobrevivência e pensar só nessa situação e começar a entender o que é que você está impactando nas vidas da pessoa. Quantas pessoas eu estou ajudando? Quantas pessoas estão sendo melhoradas? Que contribuição eu estou dando em uma sociedade, num lugar, numa região? E nós, contadores, precisamos pensar isso. Eu vejo, Marta, assim, a classe de contadores, a gente olha muito para essa questão interna e se prende a isso de burocracias e de multa, e a gente acha que isso é tudo. Não, é enviar a declaração acessória no prazo, é entregar a guia, mas isso é pouco para o que de fato a contabilidade impacta. Né? A contabilidade ela ajuda um negócio a crescer, ela transforma uma vida de uma pessoa, ela ajuda a pessoa a realizar os seus sonhos. E é isso que nós, contadores, precisamos pensar. É isso que eu penso, é isso que me motiva todos os dias. Não é questão de dizer, não, hoje tem um prazo do imposto de renda. Não. Mas é justamente as ações que nós precisamos fazer para que ele vá para o próximo nível. E aí eu tive essa virada de chave quando eu entendi muito bem claro aonde eu precisava chegar. Show. E a gente sabe, Jackson, que existe 10 Brasis dentro de um Brasil. Ou seja, as regiões, né? Não adianta a gente achar que o Nordeste é que nem São Paulo, que São Paulo é que nem o Rio Grande do Sul e vice-versa. E a gente estava falando sobre isso lá fora antes de começar o podcast. Olhando para a região, qual foi as dificuldades que você encontrou para crescimento, olhando para a tua região, e como que você venceu isso? Porque você falou assim, Marta, São Paulo é diferente de lá, é bem diferente, mas você conseguiu avançar. Então, você que está aí do outro lado, independente da tua região, isso é uma desculpa, porque o Jackson vai falar aqui que ele está numa região onde ele já falou, Marta, é diferente daqui para lá. Então, me fala como que foi esse crescimento no Nordeste, qual foi as crenças, qual foi a dificuldade que você teve que enfrentar, que é possível todo mundo crescer. Marta, vamos lá. Realmente, o Brasil é muito grande, o que você falou faz total sentido. A gente tem região que elas têm um certo direcionamento, uma certa oportunidade, e isso não me fez, né,
por mais que eu tenha, né? Eu estou numa região que às vezes a mão de obra é pouca, os recursos financeiros são poucos. A gente já chegou a ter problema até de internet, porque não se tinha uma internet boa. A gente vem melhorar isso da pandemia para cá, para você ter uma noção. Determinadas cidades do Nordeste ainda não chegou como deveria. Mas o que é que eu entendo? A maior barreira não é o fator externo. A maior barreira é o fator interno. Essa é a que precisa ser efetivamente tirada. Eu, olhando tudo que eu tinha, todos os recursos que eu tinha naquele momento, ou que eu tenho hoje, eu sempre observo internamente. Né? E a gente precisa fazer isso. O contador, a pessoa que está nos assistindo, ouvindo, precisamos entender que a principal barreira é interna, não é externa. Não é o fato onde eu estou. Para você ter noção, se qualquer lugar que nós falassem, vamos plantar, vai ter terra que o trabalho vai ter que ser maior, mais consistente. E é isso, quem vai fazer, ele tem que ter essa perseverança. Aqui vai ser mais consistente, vai ser mais forte, mas eu vou continuar. E o resultado da colheita do fruto vai aparecer, independente de onde ele plantar, se é na terra A, B, C, D ou E. Então, é o interno. É o contador, é o empresário, é o empreendedor, é a pessoa que nos ouve entender que internamente ele precisa ter essa positividade. Ele não pode se permitir de ter apenas a motivação externa. Ele tem que procurar a motivação interna. E ele só vai se permitir isso ele se conhecendo primeiramente. E ele estar com as pessoas certas, né? Trilhar com as pessoas que realmente precisa trilhar. Eu sempre costumo dizer lá na minha unidade, no meu escritório, Marta, onde eu estou, que tem aproximadamente 60 pessoas, os líderes que estão mais comigo, eu digo assim, vamos gastar energia com o que gera energia. Não adianta a gente querer gastar energia com algo que não vai gerar. Não adianta. Então, o trabalho é entender efetivamente como você pode, independente da região, fazer as ações. E aí, lógico, a região não vai te retrair. O local não vai te retrair. As pessoas não vai te retrair. Mas os seus sabotadores é que vai te retrair. Entendi. É isso aí. Então, é realmente algo interno, esse sabotador interno, a gente que pode parar a gente, mas ninguém, só essa pessoa. E quando a pessoa tem consciência disso, e quando você chegou nessa consciência, qual foi o primeiro ato que você fez, assim, para mudar isso? Falei assim, putz, eu tô aqui com a minha crença, tô me parando. Qual foi a sua primeira atitude? E uma coisa também, já que eu vejo muito você é bastante vendedor. E muitos contadores têm a crença de, não, vender não é uma coisa legal, tal. E já emendando esse assunto também, como que foi você olhar para você e falar, eu preciso quebrar isso? O que você fez? E essa questão de vendas também. A gente estava falando ali fora que você, esse ano que passou, você prospectou bastante, você trouxe bastante clientes, que não tem problema nenhum, não vejo... Claro que a gente tem que ter um time e tal, mas eu acho que realmente o dono da empresa tem que estar ali na frente, tem que estar ouvindo os clientes. Como que foi isso para você, né? E essa crença em relação às vendas, até porque muito contador tem essa crença, né? Me conta aí. Marta, realmente você tocou num ponto... o contador, qualquer pessoa, às vezes ele olha para dentro e fala assim, não, eu tenho que organizar isso aqui, eu tenho que fazer... E esquece de fazer o que é necessário. Nada começa antes de uma venda. Isso aí. Tudo é venda. Quando você vende, Marta, por mais que você não esteja preparado, mas você vendeu, a empresa vai ter caixa, vai ter dinheiro, ela consegue contratar os melhores profissionais, ela consegue dar uma melhor estrutura, ela consegue ter os melhores equipamentos, ela consegue ter acesso às melhores oportunidades. Verdade.
A gente entende que existe o conselho, né, de contadores que está aí para fiscalizar. É importante esse trabalho deles. Mas o contador ele precisa entender que ele precisa vender. E ele ficar lá dentro, né, atrás de uma mesa e cheia de papéis, de demandas, assinatura e esperando o cliente vir até ele, isso não vai acontecer. Então, vender precisa. Eu tinha esse olhar, por isso que eu estou te falando, lá atrás, eu tinha esse olhar, né? Eu pensava o seguinte, não, primeiro eu tenho que estruturar aqui, primeiro eu tenho que organizar. Não. Aí eu tirei isso e falei, eu não preciso organizar. Como é que eu vou organizar e vai que eu não venda e gastei força, energia? Marta, para a gente recuperar energia não é fácil. A saúde da gente precisa estar boa. Quando você empreende energia em algo para você recuperar ela, o seu organismo precisa trabalhar dobrado. E aí eu falei, não, peraí, eu estou errado. Eu não posso pensar em primeiro organizar para depois vender. E aí eu comecei efetivamente a vender. E aí eu montei o time comercial e falei, não, vamos virar a chave aqui, vamos ter um marketing agressivo. E aí foi quando eu encontrei Marta. Ó, você precisa encontrar ela. Se você ainda não tem, chama a Marta aqui, que ela vai te ajudar bastante. Marta tem me ajudado bastante, a equipe dela. Obrigada. Então, Marta, quando eu comecei a entender isso, e aí eu fui pegando essas pessoas chaves para me ajudar, e vamos entender venda, e vamos fazer, e vamos alinhar processo, script, funil, e estratégia de marketing, gestão de tráfego, a coisa começou a ter uma celeridade. E aí, lógico, você vende, automaticamente você tem dinheiro. Aí você começa a proporcionar algo melhor para a equipe que você já tem, ou trazer outras pessoas de fora. Então, o contador ele precisa tirar essa crença. Tá, cada do código de ética. A gente não está falando mal de ninguém. Para vender, eu entendo que a gente não precisa falar mal de ninguém. Isso aí. Não precisa. Para vender, você precisa efetivamente mostrar que você tem capacidade de resolução de uma dor de alguém. E diz a regra que toda venda, ela primeiro parte do pressuposto de resolução de dor, da capacidade. O preço vem depois. O preço vem muito depois. Então, essa virada de chave, essa ação de venda, não é? E aí eu comecei também a entender que eu precisava vender. E aí, por isso que eu te falo, lá atrás, eu sempre fui uma criança tímida. Eu me lembro que as apresentações dos colégios, eu sempre passava para alguém fazer, não, você apresenta a exposição da fala. Eu sempre fui mais retraído. E quando eu me vi que eu precisava, e agora não, agora eu preciso efetivamente aparecer. E eu quebrei isso, que eu tinha a capacidade de aparecer, de falar, de vender, de estar junto. Aí fez o sentido. Que a gente precisa fazer isso. Por mais que a gente trabalhe com números, por mais que a gente trabalhe com algo que... Mas o contador ele precisa também derrubar isso. Ele precisa botar um pouco mais a cara, se expor mais, né? E fazendo isso, e eu faço isso todo dia, eu entendo que tudo é uma venda. De manhã, quando eu saio, a roupa que eu estou vestindo, a forma que eu estou se comportando, a forma que eu estou me expondo, eu estou fazendo uma venda. Isso é venda. E nós precisamos fazer isso. A forma de vender hoje mudou muito. Né? E você perceba que muitas empresas elas vendiam de uma forma antes da pandemia e depois da pandemia mudou completamente. E não quer dizer que a tática de venda de hoje vai dar certo amanhã. Exato. Que tudo vai mudando, né? Tudo vai mudando. Tudo vai se transformando. Você, assim, o que eu ouço às vezes também é assim, Marta, olha, o meu negócio é contabilidade. E a gente sabe hoje, Jackson, que tem muitas empresas que
está atrás do contador, porque o contador tem CNPJ. Então, todas as empresas no Brasil, para serem abertas, elas precisam de um contador. Então, hoje, é legislação, enfim, toda empresa precisa de uma contabilidade, né? Então, várias empresas procuram o contador para fazer uma parceria, para vender para a CNPJ. Então, a contabilidade, se você parar para analisar, ela vira o hub de negócios. Sim. Na sua visão, olha, Marta, de fato é um hub de negócios, porém eu estou no meu core e eu fiz isso para dar certo no meu core. Não, eu estou criando aqui o hub de negócios. Como que está isso hoje dentro lá da Orcoma, dentro da tua visão? Marta, a gente tem percebido que isso é uma tendência de mercado muito forte. As pessoas, elas querem encontrar muitas coisas em um local só. Uhum. Além disso, as pessoas elas estão com mais habilidade para analisar dados. Uhum. E quem tem dados Tem tudo. tem tudo. Então, o contador detém todos os dados. Uhum. Se ele pegar para dentro da carteira dele e fizer uma análise mais detalhada, ele vai enxergar ali muitos caminhos que ele pode tomar. E a contabilidade, lógico, a contabilidade ela pode proporcionar aí um monte de caminhos que o profissional pode tomar. Uhum. Né? Hoje nós temos o nosso ecossistema porque começamos a entender dentro do nosso negócio. Chegava determinada solução, então, a gente, vamos atender isso aqui, peraí, a gente atende isso aqui como? Vamos fazer uma parceria com tal pessoa, porque você começa também a criar uma estratégia aí, o seguinte, o cliente, ele na hora de mudar, ele fala assim, poxa, não, peraí, lá eu tenho isso, 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 Uhum. não cai, eu não tenho, peraí, eu vou ficar aqui. Uhum. Então, levar essa comodidade para o cliente, levar esse benefício de que você pode ajudar ele, de que você pode estar direcionando, usando esses dados de forma assertiva. Uhum. Eu estou com um cliente e eu estou percebendo os dados dele, ele tem uma situação de queda de lucratividade, ele tem uma situação de saída de colaborador. Se eu tenho parceiros, eu começo a ajudar ele. Falando, eu estou percebendo que você está tendo aqui muitas pessoas não saindo da sua empresa. Peraí, a gente tem como te ajudar aqui. Vamos entender como é que está a cultura do negócio. Vamos entender como é que está a questão da gestão de pessoas. Olha, eu estou percebendo que você tem uma dificuldade de mandar documentação, não há um processo. Vamos entender como é que está o teu processo aí dentro. Então, esses dados que o contador tem, esse acesso, porque a nossa profissão, Marta, de contabilidade é uma profissão de confiança, né? E essa confiança que as pessoas têm, elas nos falam coisas que não falam para outros, né? Uhum. Tanto que há uma conversa que uma pessoa ele tem que ser bem verdadeiro com o contador, com o médico e com o advogado. Isso. Tem que ser bem verdadeiro. Não existe. Eu tenho um cliente que fala assim, você é meu contador, não posso mentir. Uhum. Falei, não minta não. Fale a verdade. Uhum. E tem que falar. Se fez errado, se não fez, o que é que está pegando. Então, o contador, ele precisa olhar mais para dentro do negócio dele, para os indicadores. Uhum. Olhar para os indicadores. Olhar para cada perfil de cliente, estabelecer perfil e olhar. Bom, eu preciso olhar aqui nesse perfil, que direcionamento eu posso dar? A venda do serviço recorrente, inclusive, Marta, nos dá a possibilidade de fazer outras vendas. Adquirir clientes é importante, Uhum. Nós fizemos no ano passado muito forte, né? Contamos com o teu apoio nas estratégias, mas também não só o externo trazer esse que está lá fora, mas também internamente a gente olhar essas informações e começar a dar o direcionamento que é necessário. Show de bola. E você vê, gente, que quando a pessoa ela muda de mentalidade, ela começa a entender que o Jackson entendeu, eu sou empreendedor.
e eu estou lidando com outros empreendedores. Esses outros empreendedores têm os mesmos problemas que eu já tive, que eu já passei. Por que não ajudar e ganhar dinheiro com isso? Então, é uma crença que você está do outro lado aí, que você precisa quebrar, que você tem os números, os dados. E aí foi o que ele disse, olha, eu comecei a olhar para um cliente aqui, vi que tinha muita gente saindo, a lucratividade baixando, talvez amanhã ou depois, se o Jackson não entra ali com ação para ajudar ele até deixaria de ser cliente, porque como a empresa fecha, a empresa diminui e assim por diante. Mas essa sacada, esse olhar, ele tem que ser constante e se você é pequeno, é mais fácil. Quando a pessoa é pequena, quando você começa a crescer, é você treinar o seu time para ter esse olhar e fazer com que isso chegue até o cliente, faça isso acontecer. E Jackson, todo mundo começou pequeno, você me falou, estava numa sala de 60 metros quadrados e aí fui crescendo. Qual que foi essa dor do crescimento que você conseguiu romper? Você falou assim, uma coisa que você já fez, fui vender, independente do processo. Eu fui arrumando o processo no decorrer do tempo. Fui vender. Qual foi essa dor do crescimento? Olhando para o futuro, o que você espera da contabilidade, com essa reforma tributária? Você acha que a contabilidade vai acabar, vai melhorar? A dor que foi nesses anos crescer e o futuro para você com a reforma tributária para o seu negócio. Como que está isso na sua mente? Marta, primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. As dores, elas fazem parte do processo. Uhum. Se você não está tendo dor, é que você não está crescendo. Uhum. Se sua empresa não tem problema, é que você não está crescendo. Então, eu comecei a entender que a dor, o processo errado, o problema faz parte do crescimento. Uhum. Pronto. É focar na solução. Ponto 1. O que nós estamos vivenciando, que aí se fala muito da Revolução 4.0, que é as automação, nada mais é para justamente colaborar com aquilo que nós viemos como essência, que é servir. Uhum. A contabilidade, ela foi imposta de tantas obrigações que muitos começaram a mais se dar conta a atender essas obrigações do que propriamente a servir o que de fato precisava servir. Uhum. E começou a faltar tempo para fazer relacionamento com as pessoas, com o cliente. Eu tenho a certeza de que contabilidade ela não vai acabar. Uhum. Porque isso é milenar. Uhum. Se você pegar lá desde o contexto mundo, lá já vai ter contabilidade. Talvez o que vai acontecer é que determinadas funções que muitos estão fazendo, vai ter uma automação que vai fazer. Uhum. Vai ter. Uhum. A reforma vindo, ela vai exigir muito mais do profissional a capacidade de analisar, de direcionar. E aí é onde nós, contadores, precisamos, Marta, mais do que nunca, estar preparado para esse momento. Uhum. Para esse momento agora. Porque eu entendo que os sistemas eles vão calcular tudo. Já está acontecendo isso. Você hoje pega aí o sistema já está automatizado, já faz tudo. Uhum. Mas quem é que vai ter a capacidade de olhar para aqueles números e dizer, ó, se eu mexer nesse número aqui, acontece isso. Uhum. Se eu mexer nessa regrinha aqui, acontece isso. Porque até para você fazer uma automação e programar, precisa ter a capacidade do ser humano por trás para direcionar. Sim. Precisa ter. Então, essa coisa que é pregada aí de que contabilidade vai acabar, de que os contadores... Não. Eu não vejo assim. Uhum. Eu vejo sim, lógico, o contador que é aquele mero preenchedor de guia, que está ali para enviar uma obrigação. Esse aí vai acabar mesmo. Sim. Mas o contador, que ele vai pegar a sua capacidade de conhecimento, de analisar o patrimônio, a ciência do patrimônio, né? De entender que caminhos pode se tomar, que faz aumentar, o que faz diminuir, esse aí não vai faltar mercado, não. Uhum. Ele vai continuar. Então, nós vamos ter um momento agora que vai equiparar todos novamente.
Houve um momento lá atrás que todo mundo ficou aqui parado. Uhum. E aí quem procurou se destacar, saiu na frente, foi, e alguns continuaram. E está chegando novamente. A reforma vai fazer isso, porque a gente vai ter que aprender tudo novamente. Sim. Vamos ter que aprender. Uhum. E aí vem, você já está se antecipando a esse fato? Você está acompanhando as votações, está lendo, está procurando ajuda? Porque eu já venho fazendo isso, Marco. Bacana. Quando surgiu a questão da reforma de governos anteriores, eu já li um pouco do projeto. Lógico, muda algumas coisas, mas o contexto todo não muda. Você precisa ter pelo menos um entendimento do que é básico. Sim. Então a gente tem agora uma oportunidade de milhões, Uhum. de coisa muito grande com a reforma. E que quem tiver expertise de olhar para isso e focar a energia dele, qual é a energia que ele tem que focar? Não é a energia de dizer assim, ó, a automação vai acabar com a contabilidade, não é nisso. Uhum. A reforma vai impactar, não. É ele gastar a energia dele no que ele pode usufruir do seu benefício. Uhum. A gente tem que fazer isso aí. Sim. Nós precisamos. Então, eu entendo que é uma grande oportunidade. Bacana. Eu entendo isso. Uhum. É uma grande oportunidade. Uhum. E quem tiver preparado para essa grande oportunidade vai chegar na frente primeiro. E você sabe, quem chega na frente primeiro toma água limpa. Verdade. Verdade. Esse é o caminho. Uhum. E desde que mundo é mundo, Marta, sempre vai ter isso. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Uhum. Vê a pandemia. Enquanto uns estavam na pandemia, não podiam se comunicar, alguém viu a oportunidade de fazer máscara. Então, tudo tem a oportunidade. E aí é onde a gente tem que entender qual é a oportunidade disso aqui. Que aprendizado eu tiro disso aqui. Uhum. Eu tive me permita trazer isso aqui, Claro. Marta, eu tive um contexto que me fez refletir muito forte sobre isso. Dia 6 de setembro de 2020, eu tive um pequeno acidente. Uhum. Eu andando, montado de cavalo, junto com a minha esposa, a gente, depois de algum tempo já ali juntos, parei na porta para entrar, né, na cancela, no portão, e aí quando eu parei, a cela estava um pouco frouxa e eu não percebi isso. E eu fiz um movimento, quando eu fiz um movimento, o cavalo suado, a cela frouxa, era uma cela nova, a cia nova, eu fui caindo lentamente, e aí eu fui de mão para apoiar, e aí eu quebrei um ossozinho pequeno na mão, e aí quando eu vi aquilo, não aguentei levantar, olhei, quebrei minha mão, quebrei a primeira preocupação que veio na minha mente foi, poxa, minha mão esquerda, eu não vou poder mais assinar, eu não vou poder mais fazer muita coisa que eu tinha condição de fazer, vai me atrapalhar no meu trabalho. Eu falei, olhei para ele e falei assim, para, Jacques, para, você não antecipe as coisas. E aí eu parei, falei, não, vamos tranquilizar. Fui para o hospital, chego lá, faz o raio-x, quebrou, não quebrou, a esposa interagiu com alguns amigos que nós temos médicos, não, tem que ir urgente para uma cidade maior e tal, e eu tranquilizei e eu falei, não, eu não vou aqui me antecipar as coisas. Uhum. E aí, que aprendizado eu tirei, né? Eu peguei esse momento para tirar um aprendizado de que em tudo que acontecer na nossa vida, a gente tem que imprimir energia no que é positivo. Show de bola, hein, gente? Que lição. A gente tem que imprimir essa energia. E aí foi isso que eu aprendi com isso aqui. Uhum. Quando eu aprendi isso aqui, eu comecei agora também ficar melhor. Eu comecei a entender de que ficar remoendo, sofrendo, antecipando, não vai. Uhum. Que aprendizado a gente tira isso aqui? O cliente reclamou disso. Tá, que aprendizado nós vamos tirar aqui? Isso aí. A reforma tá vindo aí agora. Sim, que aprendizado nós vamos tirar disso aqui? A automação, a revolução 4.0 veio. Que aprendizado nós vamos tirar isso aqui? Porque a revolução 5.0 precisa acontecer. Que é o quê? É o relacionamento. É a gente ter tempo para sentar com as pessoas
que é o que está precisando muito hoje, é ter uma conversa olho no olho, é bater um papo com a pessoa, porque a gente foi feito para isso. As pessoas foi feito para isso. E a gente não pode entrar na sistemática de que tá aí. A pandemia veio, era para a gente se isolar por um momento, mas não é para a gente viver num mundo isolado. Não é para a gente achar que a gente tem que estar dentro daquele mundinho fechado. Não, o contador, ele precisa estar inserido em todos os contextos. Ele não pode se fechar apenas no mundo dele. Primeiro, porque ele é pessoa. E toda pessoa ela precisa se relacionar. Segundo, que você é um empresário. Empresário, ele precisa pensar estrategicamente. Então, Marta, tudo isso a gente precisa entender e a gente precisa compreender e realmente focar aonde vai dar o resultado. É o que eu tenho feito no meu dia a dia. Show de bola, gente. Nossa, e que lição, né? Ele tá falando aqui, eu tô pensando quantas vezes a gente tem um problema e a gente foca a energia na coisa ruim, né? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Por muito tempo eu fiquei assim, e a gente acaba ficando doente, até a gente fazer essa virada e falar assim, não, ok, o problema vai estar, que você falou, que se você não tá tendo problema na tua empresa, você não tá crescendo. Então, você precisa entender de uma vez por todas que é isso. E essa lição que ele teve em relação, quando ele machucou a mão dele, ele falou assim, opa, calma, eu vou pensar naquilo que é bom. E a Bíblia fala isso, né? Pensa naquilo que é bom, naquilo que é do alto, naquilo que é louvável, que aí sim você consegue fazer as coisas fluírem, fazer as coisas caminharem, fazer o negócio dar certo. E é o que eu vejo, Jackson, eu vejo os contadores que estão dando certo, são os contadores que mudaram essa mentalidade. Não tem a ver, é óbvio que você tem que aprender, você tem que ter a técnica, você tem que aprender de negócio e tal, mas o mais importante em tudo isso é a mentalidade. E desde que eu conheci o Jackson, essa mentalidade para cima, para o sucesso, focar naquilo que realmente é bom, naquilo que é louvável, sempre teve essa característica que fez com que o negócio dele foi crescendo, crescendo, e com certeza ele vê aí para os próximos anos um bom futuro e já inseriu os filhos aí para suceder, porque uma coisa é sucessor, outra coisa é herdeiro, né? Então ele está fazendo dos filhos sucessor, certo? Sim, sim. Inclusive, eu tenho feito algumas palestras sobre esse tema, né? Nem sempre o herdeiro é o sucessor. Sim. Né? E aí a gente precisa trabalhar isso. E a gente só vai trabalhar isso se a gente efetivamente começar fazendo as ações certas. Exato. E as ações certas que eu comecei, Marta, foi justamente essa, envolver... Primeiro ter o equilíbrio emocional para não jogar que esse negócio, que esse caminho que eu escolhi é o caminho ruim. Não. É mostrar o lado bom. Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade, sempre converso com meus filhos, eu falo sobre isso. E sempre quando a gente tira férias ou sempre quando eles ganham alguma coisa, eu reforço, ó, isso aqui só foi possível porque o pai tem essa profissão, tem essa empresa aqui. Show. Eu preciso reforçar isso. Ó, vocês têm uma vida boa, assim, então isso é possível porque o pai tem uma empresa, porque tem essa profissão. E eu peguei o meu menino, o mais velho, e a gente vem fazendo esse trabalho, como meu pai fez, e eu fiz com ele. E quando foi o ano passado, inclusive ele surpreendeu a mim e a esposa. Ele começou lá como fazendo alguma coisa, né? Eu não levei ele muito cedo, que nem eu fui. Eu deixei ele... Não. Ele queria... Não, agora não. Vai chegar o tempo. E aí, com 13 anos, eu inseri ele lá dentro para fazer o que precisava ser feito. Junto com alguém numa área, e aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, você vai estar nessa área aqui, a sua líder é essa, você tem que obedecer ela, o que ela falar e você segue. Para ele já entender que tem regra. Que é o grande autoridade, né? Isso. O grande problema hoje é as pessoas entenderem isso, e separar isso e compreender. Que um vai dar as regras e o outro tem que obedecer a regra. Isso aí. Isso é fato. E segundo ponto que nós fizemos, né, dando a ele essa oportunidade e mostrando que ele precisava se desenvolver. Não parar de estudar, ter essa mentalidade para frente. E aí também, lógico, aí eu comecei a levar ele nos eventos,
Porque meu pai fez isso comigo. Se deu certo, por que eu vou mudar? Né? Então, também comecei a inserir ele, levar ele nos eventos. E aí ele começou a ouvir as coisas. É por isso que eu estou te falando, a mentalidade é importante trabalhar. O eu pessoa é importante. Então, ele vendo tudo isso, e lá dentro, e mentalidade, e vai, e observando, ele chegou pra gente ano passado e falou assim pra minha esposa, ó, eu já tomei um direcionamento aqui e já sei do que eu quero e eu vou seguir essa linha aqui. Vocês precisam fazer esse processo aqui comigo, eu já vi como faz e já tá tudo certo, é só vocês dar o ok. O que é que nós fizemos? A gente apoiou. Sim. Que é outra coisa que às vezes os pais acabam... Os pais são... Não vai dar certo. Aí já coloca lá uma mentalidade de que efetivamente não dá. E não, você quer isso? Tá certo? Bora. Apoiamos. E ele já está desde o ano passado, agosto. Aí quando foi em setembro, o RH pediu para ele levar a carteira, assinou, que é outra coisa que precisa separar as relações. Isso aí. Precisa separar. Isso meu pai soube fazer muito bem, me ensinou e a gente tem que separar. Tem a relação família, mas tem a relação negócio. Isso aí. Precisa entender. Negócio é negócio, família é família, a gente não pode misturar. E aí assinamos a carteira, ele cumpre a sua jornada, ele está lá no setor fiscal. Eu venho desenvolvendo, já falei com ele, ó, você, para chegar onde eu estou, você precisa trilhar. Então, faça isso, eu vou te ajudar. É a gente fazer um PDI mesmo. Isso. É fazer um PDI. É o que meu pai fala. É botar o filho na garupa do cavalo. Isso aí. E muitos não querem fazer isso. Que dá trabalho. Aí você tem um negócio, você tem filhos, mas você não faz isso e quer que eles assumam o seu negócio, não vai acontecer. Tem que fazer esse trabalho. Tem que fazer. Tem. Não tem outro caminho. É um trabalho que eu venho fazendo com a minha filha, tem 17 anos. Ela trabalhou ano passado aqui todinho. Só que aí, esse ano, ela falou assim pra mim: mamãe, eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu vou enfiar minha cabeça nos estudos, tá no último ano, né? E pra entrar na faculdade ano que vem, ou eu vou trabalhar. O que você escolhe? Eu falei assim, Carol, enfia a cabeça nos estudos, assim, porque tô com muito trabalho tal, e ela tá com uma dificuldade em física e matemática. Ela falou assim, eu preciso me dedicar porque eu não vou perder o ano. Então tá bom, Carol. Então você tá dispensada, pede suas contas aí, porque é isso. Então segue um processo normal, você tem subordinado, tá tudo certo, e segue a vida e apoiar mesmo, né? Mas já mostrar que existe regra, existe subordinação, senão você não consegue trilhar esse caminho. Já que caminhando aqui pro final, olha, muito legal, assim, de todo mundo que eu trouxe aqui, a tua história é muito inspiradora, não que das demais não seja, você tem uma história, assim, muito bacana, essa relação, é difícil você ver essa relação de pai e filho, de sucessão, você teve uma coisa muito legal, gente, que é essa questão da mentalidade que o pai de Jackson conseguiu transferir, e ele tá fazendo isso com o filho, e esses dias eu trouxe uma convidada aqui que tem essa relação, e tem uma dificuldade muito grande com o pai, do pai entender as coisas novas, a realidade do mercado e tal. Deixa um recado aí para os contadores, um recado final para mudança, para crescimento, para mentalidade, para o que ele pode fazer. Marta, o que eu quero deixar aqui, né, nesses finalmente, primeiro eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, por esse bate-papo. Gratidão por você abrir esse espaço e permitir que eu traga aqui alguns ensinamentos, algumas coisas que eu fiz. Não quer dizer que isso que eu estou falando seja aplicável totalmente, vai de cada caso. É tanto que a gente tem 2 ouvidos para isso, para ouvir o que é bom, retém, o que não é, sai pelo outro, e uma boca só, porque é para falar o que é necessário. Então, gratidão mesmo, dizer para você que foi muito bom esse momento, está sendo.
O que eu tenho para dizer, Marta, é que para a gente ir para o próximo nível, para as coisas acontecer, para haver uma evolução, a primeira coisa que a pessoa precisa é ela entender as suas vulnerabilidades e trabalhar elas. É ela entender de que ela errou, mas ela não pode focar no erro, ela tem que focar agora na solução. É a pessoa entender que depois de uma tempestade sempre tem uma bonança. A gente tem que ter esse entendimento. Depois de um vento tem algo que vai fazer parar, calmar e vai ficar bom. Então, o contador, o empresário, o empreendedor, ele precisa confiar mais em si. Ele precisa estar aberto ao novo. Ele precisa se permitir ouvir mais. Ele precisa se permitir a vender mais. E isso só é possível se ele ir quebrando as barreiras. Não é? É desconstruir o que precisa ser construído e construir o que precisa efetivamente construir. O Brasil não vai parar de crescer. O mundo não vai parar. A economia não vai parar. Os negócios não vão parar. O empreendedorismo não vai parar. As pessoas não vão parar de ter a geração do seu trabalho. É pensar positivo, acreditar. Então, a mensagem que eu quero deixar para você é: confie, coloca a mão na massa, levanta, desculpa o termo, Marta, levanta a bunda da cadeira, faz a coisa acontecer. Não é esperar, é você fazer. É o que eu tenho para dizer para todos que estão me escutando, é que a gente precisa fazer mais e reclamar menos e olhar para trás menos e olhar para frente, acreditando que tudo é possível. Show de bola, gente. Que recado. Eu tinha esquecido de uma coisa, Jackson, que eu até quero te falar pro pessoal. O Jackson está fazendo um trabalho muito bacana, gente, com os clientes dele. Ele está trazendo eventos para os clientes dele. Você já deu o recado, mas eu quero que você fale. Eu estava aqui, eu te perguntar sobre isso, porque o Jackson está em movimento o tempo inteiro. Jackson, como que está sendo essa experiência lá com os seus clientes? Está sendo legal? Você vai ter segunda edição? Como que está sendo isso? Marta, esse movimento a gente vem fazendo ele, a gente já fazia muito tempo lá atrás, depois paramos e voltamos. É justamente você trazer o cliente para de junto, é compartilhar com ele aquilo que você sabe. É porque hoje as pessoas elas não estão só atrás de sucesso, elas querem também ter experiência. Então a gente começou bem forte agora, o ano passado, nós fizemos um movimento e trouxemos temas ali da atualidade, pessoas de fora para palestrar. A gente vai fazer agora, a próxima edição já está marcado para logo fazer, e a gente leva isso para o cliente. E depois que nós fizemos isso, nós demos isso e a gente traz o cliente, e nós fizemos uma ação lá, como te falei, os 3 primeiros clientes nossos, nós fizemos uma homenagem porque eles acreditaram. E aí você começa, no outro dia a gente viu tanto de feedback, de retorno. Poxa, foi um evento bacana, eu precisava ouvir isso. Isso faz sentido para mim. Isso fez a diferença. Eu vi lá uma palavra que mudou tudo. Então, isso nos deixa muito forte no nosso propósito, na nossa missão, na nossa visão, nos nossos valores como empresa de contabilidade. Eu recomendo, inclusive, que os demais colegas façam isso. Reúna a tua carteira, faça de forma online ou de forma presencial, mas faça, dê o primeiro passo. É importante, eu fiz, já fazia, estou fazendo, vou continuar, porque o resultado é bacana. Show, gente, é isso, né? Eu trouxe aqui, é sobre isso, tá vendo? É quem está no movimento. Jackson, obrigada por ter aceito o meu convite, obrigada de coração. Eu sei que seu tempo é corrido, eu sei que sua vida é pra lá e pra cá. Que bom que deu tempo da gente, que tem agora o evento próximo, esse final de semana, que ele tá aí no evento, estava em outro evento, aprendendo, conhecendo. É isso, empreendedor contábil, que você tem que fazer. Gratidão mais uma vez por estar aqui comigo. E você que gostou desse vídeo, tá? Eu quero que você curta aqui o canal, eu quero que você se inscreva no nosso canal, manda esse vídeo para mais
mais amigos, para realmente abrir a mentalidade. Quanto mais você ajuda, mais coisas boas vêm para você. E você que não gostou, manda lá pros inimigos. Então, odiei, manda pros inimigos também, beleza? Jackson, obrigada. Gratidão, Marta. É isso aí. Isso aí. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.